A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, chegamos até vocês com mais uma videoaula da Rede Nacional de Intercessão. A videoaula que é produzida pelo Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão. Nesse mês, nós vamos refletir o seguinte tema: a intercessão é uma ação missionária. De fato, irmãos, a intercessão, ela age em todas as ações missionárias que a nossa igreja realiza. Pela intercessão, podemos tocar o coração das pessoas. Podemos mover o mundo espiritual em favor das pessoas, de forma que, ao ouvir uma pregação, elas tenham uma predisposição a se permitir, a se deixar convencer pelo Espírito Santo daquela pregação, daquela música, daquele momento de oração, daquele momento de formação. A oração abre o coração das pessoas para acatar, para aceitar e para decidir-se favorável ao convite de Jesus que o Senhor nos fez na Santa Cruz, o convite de salvação. A força e o poder da intercessão impregna todas as ações missionárias da igreja e tudo aquilo que nós fazemos dentro do nosso ministério, dentro do nosso movimento, dentro dos nossos grupos de oração, dentro dos nossos eventos. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, as nossas ações missionárias, elas adquirem um êxito ainda maior, uma ação ainda maior. Por isso, todo intercessor e toda intercessora tem que saber que a sua intercessão, que o seu ministério é um ministério missionário. Nesse mês de novembro, quem vai conduzir a videoaula será o André. O André é seminarista e ele é representante do Ministério de Intercessão no Ministério para Seminaristas, o Renascem. E ele estará conosco então, ministrando a videoaula. Vamos acompanhar. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo, meu irmão intercessor, minha irmã intercessora, que participa desse ministério maravilhoso na renovação carismática. Me chamo André Luiz, sou seminarista da Arquidiocese do Rio de Janeiro e venho partilhar um pouco com vocês o nosso tema, o tema da Rede Nacional de Intercessão de novembro, que vem nos alertar sobre a nossa ação missionária, dizendo que interceder é uma ação missionária. E ao rezar um pouco, preparando esse momento para partilhar com vocês, percebi que nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, divide em três partes esse tema. Primeiro, Ele quer relembrarmos a nossa identidade de intercessor. Depois, a nossa missão. E como, no terceiro ponto, nós poderemos vivenciar essa missão e essa identidade na igreja. E por meio do profeta Ezequiel, penso que a gente vai ter essa confirmação novamente. Sei que muitos dos senhores e das senhoras já conhecem essa palavra, mas permita que o Espírito Santo renove em ti essa graça. Permita que o Espírito Santo confirme no teu coração essa identidade de intercessor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, o Senhor, por meio do profeta, vai dizer: procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não o destruir, mas não o encontrei. Percebam que a nossa identidade está aí. O Senhor te chamou, me chamou, nos convocou e nos convoca a sermos homens e mulheres que entram na brecha, que sejam canais da graça do Senhor para o mundo, para a humanidade, que sejam pontes, mas também é necessário perceber que só um é o pontífice, nosso Senhor Jesus. Então, esse será sempre o nosso modelo. Então, por meio do Espírito Santo, a gente precisa assumir as intenções do coração do próprio Cristo. Como essa identidade de ser ponte não tem outra maneira a não ser assumir a vida de Cristo em nossa vida. Ter o mesmo sentir
de Cristo, ter os mesmos pensamentos, buscar ter os mesmos pensamentos, sondar o coração de Deus, conhecer os seus desejos e por isso interceder segundo o próprio Deus, segundo o próprio Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nesse mês, reassuma a tua identidade de intercessor. Entre na brecha, se abra à ação do Espírito Santo e não mais vacile diante dessa missão. É necessário despertar, é necessário assumir essa identidade de ser ponte. E você, eu, nós só seremos ponte à medida que assumirmos a vida de Cristo em nossa vida, assumirmos os seus sentimentos, os seus desejos, os seus afetos em nossa vida e em nosso coração. E qual é a missão do intercessor? Bom, meio que já conseguimos expressar isso um pouco na identidade, né? A nossa missão é justamente clamar, literalmente entrar na presença de Deus e suplicar a sua misericórdia, suplicar a sua ação, suplicar o quebrantamento do coração do homem, da humanidade que não quer Deus nessa sociedade líquida, materialista, consumista, nessa sociedade pagã que tem tentado entrar até mesmo dentro da igreja. Você está sendo convidado a clamar o senhorio de Jesus, a aclamar o triunfo do Espírito Santo nas almas, a aclamar o reinado do Espírito Santo nas almas. A missão do intercessor é esse. Homem é essa mulher que entra no Santo dos Santos, que entra na presença de Deus, que possui a intimidade com Deus. E aí eu percebo esse terceiro momento da nossa reflexão desse mês. A nossa reflexão traz inclusive a figura de Moisés como esse grande intercessor, mas não tem como ver Moisés senão aquele homem que era íntimo de Deus, que entrava na presença de Deus e conversava com Deus. Então, nesse terceiro momento da nossa reflexão, eu quero convidar a você a pensar que essa ação evangelizadora da intercessão só se dará à medida com que você for íntimo de Deus. Recordando também outra passagem tão conhecida de nós, em Amós, capítulo 3, versículo 7, lembram o que diz lá o Senhor por meio do profeta? O Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, seus servos. Meu irmão, minha irmã, intercessor, intercessora, servo de um grupo de oração, nós só seremos capazes de assumir a nossa identidade, nós só seremos capazes de ser missionários dentro do carisma, dentro do ministério da intercessão, de ser um intercessor, se eu for íntimo da presença de Deus. Porque só aquele que é íntimo, só aquele que reclina a cabeça no peito do Senhor é capaz de escutar as batidas do coração, é capaz de saber do Senhor o que pode acontecer e o que Ele deseja para a humanidade. Você está sendo convocado nesse mês que a igreja celebra todos os santos a ser santo, porque essa precisa ser a meta do intercessor: ser santo e santificado. Como? Sendo íntimo de nosso Senhor, assumindo a tua vocação e exercendo a tua vocação, que aí entra o campo da missão. Mas em tudo isso que eu falei, não será possível se não for pela ação do Espírito Santo. João Paulo II já nos alertava isso, São João Paulo II, que não há evangelização sem o Espírito Santo. Paulo VI, na Evangelho Anunciandi, já diz isso. É o Espírito Santo o protagonista de toda a missão. Se ser um intercessor é ser também missionário, como Santa Teresinha, que ficou ao longo da sua vida no Carmelo e é uma das padroeiras da missão, ou seja, viveu orando, viveu ofertando-se para Deus pela humanidade, de maneira particular pelos sacerdotes. Toda essa ação só terá sentido, só terá eficácia se você for envolvido pela ação do Espírito Santo, se você for tomado pela ação do Espírito Santo. Por isso convido você já a rezar a Ele.
a suplicar aquele que faz os santos para vir em teu auxílio, para vir em auxílio dessa missão que o Senhor te concedeu, para renovar em ti o carisma, a chama de ser um intercessor. E eu ouso dizer para você que ser um intercessor é ser uma coluna que sustenta o mundo. O mundo tem jeito sim, porque Deus é o Senhor dos impossíveis, mas Deus quis contar comigo e com você. Se abra a sua ação, se abra a sua graça, seja mais do que um Moisés, seja um outro Cristo para a humanidade. A intercessão é sim uma ação missionária, porque é por meio da intercessão que Deus nos fala e que Deus move qualquer e toda boa ação. Assim seja. Percebemos aí, irmãos, como é importante o ministério de intercessão, como é amplo o ministério de intercessão, como a intercessão ela entra em ambientes que nós não imaginamos, como a intercessão pode conduzir à evangelização, pode conduzir mesmo a toda a ação missionária. Nós não podemos ser negligentes no nosso ministério. Precisamos entender que muito do êxito de uma pregação depende da intercessão. E nós precisamos então, irmãos, quando estivermos intercedendo nos nossos grupos de oração, saber disso, que aquela intercessão pela reunião de oração, ela ajuda e muito a pregação do pregador, a música do ministério de música, a própria oração conduzida no grupo de oração. E ainda mais, a oração da intercessão abre uma disposição na alma daqueles que participam das nossas reuniões de oração, dos nossos eventos, para que possam ouvir a pregação, estar no momento de oração, ouvir a música e se deixar convencer pelo Espírito Santo. Vamos nos manter então fiéis à nossa intercessão, porque a nossa intercessão, irmãos, salva almas. Quero aqui reforçar, irmãos, também o aviso de que nós teremos a nossa Cruzada Nacional do Rosário até o mês de janeiro de 2017, onde encerraremos no Encontro Nacional de Formação. Por isso, se mantenha firme, vamos estar firmes nessa reta final da Cruzada Nacional do Rosário. Temos aí no final do vídeo o mistério que nós devemos contemplar nesse mês de novembro, na região aí no seu estado onde você mora. Queridos, também reforço aqui mais essa informação importante do nosso workshop no Encontro Nacional de Formação, que nós teremos o Círio John, representante internacional do Ministério de Intercessão da Renovação Carismática. Ele estará conosco e nós teremos então o segundo Encontro Nacional de Intercessão Profética. O nosso workshop vai se realizar nos dias ali do ENF, nos 2 primeiros dias, quinta-feira à tarde e sexta-feira o dia todo. Então venha participar do workshop, venha participar do Encontro Nacional de Formação e nós teremos então um grande momento, eu tenho certeza absoluta, de formação, de unção, de oração, de encontro com Jesus. E vamos entrar então para valer nesse dia no nosso jubileu da Renovação Carismática Católica, jubileu de ouro da existência da Renovação Carismática Católica no mundo. 50 anos, irmãos, é um ano de celebrar, de orar, de louvar a Deus. Quero louvar e bendizer o Senhor pela sua vida, pela sua missão. Deus te abençoe. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera